Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Já alguma vez perguntaram porque é que podemos observar cada vez mais pessoas que às vezes até sem qualquer pensamento crítico tendem a seguir aquilo que é dito nas redes sociais ou noutros contextos sem sequer, por mais bárbaro que seja aquilo que determinado influencer ou outra pessoa aqui diz, já imaginaram porque é que isso acontece? Já alguma vez pensaram porque é que isso acontece? Bom, existem algumas explicações. E uma delas tem a ver com a resposta ao conformismo e a uma percepção de autoridade, ou reconhecimento de autoridade. E aqui, quando se fala em autoridade, pode ser uma autoridade relativamente a questões de poder ou autoridade relativamente a domínio sobre um determinado tema ou um determinado aspecto. E a ciência mostra como é que isto acontece. Portanto, nos anos 60, no pico daquilo que era já a psicologia social e todas as investigações que eram feitas nesse campo, havia um senhor chamado Stanley Milgram, que ele era psicólogo, e era investigador e docente na Universidade de Stanford. Na altura, Stanford, pelo menos em termos de psicologia social, era fortíssima, com nomes como Milgram, como o Phil Zimbardo, que deixaram o seu cunho na psicologia social até hoje, até aos dias de hoje, mesmo cujo trabalho seja controverso, polémico e muitas das vezes desafiante. E então o Milgram, ele começou a investigar e a ficar muito curioso com o que aconteceu, no fundo, durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente, que era como é que uma nação inteira foi capaz de agir ou de realizar tais atos sobre o comando de um único homem, que era quem nós sabemos, né? A figura histórica de Hitler. Como é que isso aconteceu e, sobretudo, se naquela altura seria possível que voltasse a acontecer algo semelhante. E então, Milgram, dentro das suas múltiplas investigações, ele construiu uma que tornou-se, provavelmente, a mais conhecida, tanto que até tem o nome dele. E então, em que é que consistia essa experiência? Bom, ele e a sua equipa de investigação, primariamente, construíram um aparelho que era um aparelho que, à partida, iria dar eletrochoques, iria libertar voltagens elétricas. Esse aparelho seria utilizado como uma forma de condicionamento para procedimentos de aprendizagem e tinha uma série de níveis. Inclusivamente, no final desses níveis, havia até aqueles XXX, ou perigo, ou danger, que eram níveis que supostamente a voltagem era tão elevada que poderia matar alguém. E eles construíram esse equipamento. Depois, na altura, não havia redes sociais, não é? Como hoje em dia, e então uma das formas de se tentar recolher pessoas participantes para este tipo de experiências, pelo menos nos Estados Unidos, era colocar anúncios em jornais e newsletters no sentido de publicitar aquilo que estava a acontecer para obter participantes. E geralmente
esses participantes eram pagos ou tinham algum benefício em participar na experiência. Então, uma pessoa que participasse nessa experiência iria se dirigir a um edifício e o cenário era simples. Haviam 2 participantes, portanto, aquilo que era a figura do professor ou da figura do responsável pela investigação, um homem sénior, ambos eram séniores, mas este homem em particular estava vestido com uma bata, portanto tinha um aspecto muito doutoral, muito médico, muito de autoridade, e havia o outro que era o participante, portanto que era, estava no papel de aluno que iria depois dirigir-se para uma sala ao lado e o sujeito da investigação e o professor, vamos utilizar esta figura de professor, ficariam então na sala onde estava o equipamento, a máquina elétrica. Portanto, o aluno, vamos denominar assim, na outra sala, estaria ligado com fios à máquina e então as instruções seriam que o sujeito da investigação iria fazer uma série de perguntas sobre vários conteúdos culturais de aprendizagem. Sempre que a pessoa desse uma resposta certa, nada acontecia. Sempre que a pessoa desse uma resposta errada, então o participante da investigação teria que dar um choque ao aluno. E a intensidade, portanto, o aumento da voltagem acontecia na sucessão dos falhanços por parte do aluno. Ou seja, quanto mais ele falhava nas respostas, maior seria a voltagem. Portanto, eu engano-me uma vez, tenho, vamos imaginar, 5 volts. Depois, numa outra questão, engano-me novamente, subiria para 10 volts. E assim sucessivamente. Até chegar aos níveis mais perigosos. E então a experiência decorria. Não é? No início, algumas respostas eram certas e depois havia muitos falhanços. A tal ponto de que quase todos os sujeitos da investigação se viam a modos de ter que dar voltagens, terem que dar choques cada vez maiores até chegar aos níveis perigosos. E quando se chegava a esses níveis perigosos, os sujeitos da investigação, de um modo geral, começavam a ficar preocupados. Alguns começavam a expressar as suas dúvidas, uns começavam a dizer: eu já não vou fazer isto é perigoso, eu vou parar, não faz sentido. E quando isso acontecia, o professor, aquela figura da autoridade, virava-se para eles e dizia: vocês são os responsáveis vocês são os responsáveis pela investigação, têm que continuar. Vocês estão aqui neste papel de professor, têm que continuar. A experiência tem que continuar. Pronto. E o que é um facto é que as pessoas continuavam. Agora, esta experiência tinha os seus segredos. Em primeiro lugar, a máquina não era real. Ou seja, na altura, Milgram e a equipa de investigação de facto construiu um conjunto, um painel que parecia cheio de botões. Parecia não, era cheio de botões e tinha muitas coisas escritas e voltagens, mas por dentro não havia nada. Não havia circuitos, não
não havia disjuntores, portanto, aquilo era apenas para simular uma máquina. Aquilo não era verdade, não era real, essa máquina. Depois, para além da figura do professor ser um dos elementos da equipa de investigação, também o aluno era um elemento da equipa de investigação. As pessoas não sabiam, obviamente. Essa pessoa estava sempre numa sala ao lado em que o participante, o sujeito da investigação, não conseguia ter acesso, não conseguia olhar para o aluno. E então, para além dessa pessoa nem sequer estar ligada aos fios, também não haveria razão para, já que a máquina não libertava choques por si mesma, o papel da pessoa era então simular que ela estava em agonia, em sofrimento, a dizer-lhe para parar, que a sua vida estaria em risco cada vez que a voltagem atingisse níveis supostamente perigosos. Sim, é um género de manipulação, mas em grosso modo a experiência é esta. Não só existem livros escritos sobre isso, como também em 2015, se a memória não me falha, foi realizado um filme sobre isso, chamado Experimenter, e aconselho todos a verem, porque é uma magnífica representação desta investigação. Então, o que é que os trabalhos de Milgram concluíram? Que, na generalidade, uma percentagem muito elevada de pessoas iria responder de acordo com a conformidade ou a autoridade percepcionada, ou seja, independente se a situação seria simples ou de risco, desde que houvesse uma autoridade a assumir a responsabilidade daquilo que era a situação, as pessoas iriam responder em conformidade, mesmo que isso acabasse por prejudicar o outro. E as percentagens são elevadíssimas. Mais de 60% das pessoas que participaram nessa experiência. E agora vocês vão se perguntar, mas certamente que existem diferenças entre géneros. Ou seja, não é possível que não haja uma diferença entre homens e mulheres a responderem a esses resultados. Bom, e na verdade não houve. Ou seja, não houve diferenças estatisticamente significativas entre géneros. O que significa que mulheres e homens são igualmente capazes de responder dessa forma. Isto nos anos 60. No início dos anos 2000, um psicólogo norte-americano, cujo nome agora escapa-me, reproduziu ou melhor dizendo, replicou a experiência do Milgram e, surpreendentemente, ou não, chegou a resultados semelhantes ou praticamente idênticos àquilo que foi a experiência original. O que significa que não só a teoria é sólida, como o comportamento humano mantém-se de uma forma congruente. Ou seja, o que é que hoje em dia acontece? Bom, quando vocês estão nas redes sociais e alguém vem com uma atitude de suposta autoridade sobre um determinado assunto e a dizer que aquilo que eu digo, que aquilo que eu refiro, que aquilo que eu estou, no fundo, a transmitir é a verdade, não é? Há uma percentagem elevada de pessoas que vai aceitar aquilo sem qualquer questão crítica, sem conformismo, apenas porque reconhecem a autoridade à pessoa para agirem dessa forma. Não vamos mais longe. Temos agora um caso da senhora Susana Ramos Dias, ou Dias Ramos, ou lá como é que ela se chama, que ela continua
supostamente a dar consultas e a fazer a sua prática, ela diz que é licenciada em Psicologia. Agora, uma questão de facto é que ela não está inscrita na Ordem dos Psicólogos, o que significa que legalmente ela não é reconhecida como psicóloga. Portanto, ela está a fazer algo que não deveria fazer, ou que não pode fazer por lei. Isto é uma questão de facto. Agora, como a senhora é percepcionada como alguém com conhecimentos, com autoridade, carismática, não sei o que mais, temos muitas pessoas a apoiar isto em pleno conformismo, a desafiar até aquilo que é a lógica e aquilo que é a lei, apenas e somente porque é a senhora. E é assim que as coisas funcionam ou estão a funcionar nas redes sociais. Portanto, quando alguém vem e tem uma determinada imagem, diz um determinado número de conteúdos, é percepcionada como uma autoridade, a maior parte das pessoas, uma grande fatia das pessoas, vai aceitar aquilo que o outro está a dizer, sem pensamento crítico, sem avaliação, simplesmente vai-se conformar àquilo que é essa opinião, vai-se conformar àquilo que acontece, diluindo a responsabilidade de, não, se ele diz, eu aceito, a responsabilidade é dele, eu estou aqui a seguir. Não sou tido nem achado. E isto é uma das formas aos quais vocês veem tantas pessoas ou tantas confusões nas redes sociais e que às vezes nós olhamos para uma determinada situação e pensamos por que raio é que as pessoas estão a ir nesta cantiga, mas não estão a ver aquilo que está a acontecer. É uma das razões, é por isto. Conformismo e resposta à autoridade. Bom, despeço-me. Até uma próxima. Fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo.